Olá amigos, boa noite a todos. Estamos aí nesta quarta-feira de mais um encontro nosso para trazer aqui uma mensagem da espiritualidade para a nossa reflexão semanal. Primeiro está aí no nosso painel aí o nosso WhatsApp, nosso Instagram, para que vocês possam estar divulgando o nosso trabalho, o telefone muito importante para encaminhar nomes para tratamento à distância, aquelas pessoas que porventura não podem, estão impedidas muitas das vezes de frequentar a nossa reunião presencial na segunda-feira. Às vezes está distante, né? Toda segunda-feira às 20 horas, aqui em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3. E está aí o Instagram para vocês poderem curtir, divulgar, né? Isso aí é muito importante. Vamos dar início ao nosso tema de hoje, uma mensagem de Emmanuel intitulada Estejamos Contentes. Estejamos contentes. Ele traz uma mensagem do cotidiano, do nosso dia a dia. Vamos ler, fazer a nossa oração e darmos início aí à leitura e uma reflexão em torno da mensagem de hoje. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes.
Então está lá 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Carta de Paulo. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano maior da vida e te agradecer, Senhor, pelas bênçãos da vida, pela oportunidade de aqui estarmos em Teu santo nome, para ouvir, através dos conteúdos trazidos pelos mentores amigos, a mensagem importante para nós, para nossa meditação e para nosso crescimento espiritual. Nos ajude, Senhor, e amigos espirituais, a nos esforçarmos a colocar em prática todos esses ensinamentos. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, nós vamos dar início então a essa mensagem. Estejamos contentes. Vamos ver o que Emmanuel nos traz para a nossa reflexão. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Olha que interessante. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Então você vê que ele quer nos mostrar o equilíbrio, né? O equilíbrio naquilo que a gente necessita, naquilo que a gente faz. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Ora, se eu preciso de pouco para me alimentar, se eu preciso de pouco para me vestir, por que eu tenho que esperar grandes banquetes, grandes farturas para poder atender migalhas para aquele que necessita? Olha que interessante a visão de Emmanuel para nos trazer essa comparação para conhecimento nosso. Aí ele prossegue e fala assim, ó: por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? Não precisa de muito, não é? A caridade não depende da bolsa. É fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealeiro para socorro do próximo ou de si mesmo. Nos dias de borrasca e insegurança, entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Então o que você tem que ter, trabalhar para obter, ok, está tudo certo. Mas nós não precisamos de muito para poder atender numa ação de bem para aquele que necessita. Descerra antes de tudo as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. É atender todos. A vida nos ensina isso. A chuva derramando-se sem gotas, a chuva derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas.
porque não é exclusividade, é com visão de atender a todos. Dividamos o pouco. Vendo? Ele fala que não precisa de muito. Ele já fala, ó, dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes atendidas com carinho no curso dos anos podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha. Porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho, para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Está lá em Fonte Viva, lição 9. Então, de maneira simples que possamos entender com clareza, estejamos contentes. Não importa com o que temos. Não importa com o que temos. Podemos ter pouco, mas não esqueçamos, é o suficiente para auxiliar aqueles que convivemos, estão ao nosso redor. Lembra, com essa lição, a espiritualidade não está pedindo muito. Sabe por quê, meus irmãos? As nossas ações não matam a fome de ninguém. O trabalho social que a gente faz, tanto na terça-feira como na quinta, no nosso trabalho social, onde nós distribuímos alimento, cesta básica, sopa, isso uma vez na semana. Uma lá na Nova Colina e outra em Sobradinho, em 2 locais diferentes aqui em Sobradinho. Um na terça, outro na quinta, com outro público. Isso não quer dizer que vai matar a fome deles, não. Isso não quer dizer que vai resolver o problema das carências que ele tem no campo material. Não, não, não. Mas são ações importantes. É por isso que, junto desse trabalho, a gente tem um trabalho de evangelização que é o principal. Porque a alimentação, a sopa, a vestimenta, a cesta básica é passageira. Ela é momentânea. Agora, o esclarecimento espiritual não. Ele fica para sempre. Quantas e quantas famílias não estão sendo preparadas para o mundo verdadeiro quando retornar ao mundo espiritual? Às vezes a gente não dá importância para isso. Mas quantos e quantos não se beneficiam, não estão se preparando para o seu desencarne, uma vez que a maioria desse público que nós atendemos é gente de idade. São pessoas que não têm muito tempo de vida. Então o trabalho material, o trabalho de assistência que fazemos é importante, mas o principal é a evangelização. Por isso que aqui nós estamos trazendo toda semana uma mensagem de orientação, de consolo, para nos ajudarmos. Isso não é para poder ensinar para ninguém. Nosso objetivo é nós refletirmos naquilo que a espiritualidade tem nos trazido para a nossa reflexão, para ver o que é possível, dentro do esforço pessoal, fazermos, com mente livre, sem julgamentos, pensando em nós, a fim de nos tornar melhores. Que essa lição nos auxilie durante o resto da semana, para que possamos nortear nosso pensamento em alguma área no campo do bem. Para que quarta-feira que vem
possamos estar aqui novamente trazendo uma nova mensagem, renovando o nosso pensamento, na tentativa de nós mesmos buscarmos com mais afinco, com mais agilidade, no esforço pessoal que devemos travar conosco mesmo. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Nós convidamos a todos agora para a nossa oração final e em favor dos irmãos que mandam seus nomes para tratamento à distância. Pensemos em Jesus mais uma vez, onde, Senhor, queremos te agradecer pelas bênçãos da vida e pela oportunidade de aqui estarmos, principalmente pela oportunidade de ouvirmos a espiritualidade, pelas lições que nos são trazidas, que possamos nos esforçarmos ao máximo no sentido de colocar em prática todos esses ensinamentos. Que nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento, todos nós envolvidos nesse trabalho, possamos receber as tuas bênçãos, as bênçãos de Mãe Maria Santíssima, para que possamos nos fortalecermos diante da dor, da doença, da dificuldade que estejamos passando, para que possamos encontrar forças para nos tornar vitoriosos a cada dia diante das nossas provações. Que possamos nos esforçar ao máximo sobre a tua proteção e dos amigos espirituais. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, amigos. E agora, como sempre a gente faz, para ficar gravado toda semana, o trabalho social da cesta básica, um enxovalzinho de nossas mães carentes, os itens que vão em cada um da cesta básica e do enxovalzinho para as mães, e aí os dados que você precisa para poder nos ajudar a continuar com esse trabalho. Nos ajude da maneira que você puder. Com mantimentos, com material, com doações financeiras, tá aí os dados que você precisa, e sempre que quiser e precisar, venham conhecer o nosso trabalho, tanto na terça como na quinta. É só contactar conosco aí, com a equipe que está ligada a você na instituição, a fim de conhecer o nosso trabalho, tá bom? Vai ser uma de grande alegria, de grande prazer para todos nós. Que Jesus nos ilumine e nos proteja, curta o nosso vídeo, esteja presente, que é a maneira que a gente tem de contribuir, de divulgar o nosso trabalho, tá bom? Um abraço a todos, um beijo carinhoso para todos, e quarta-feira que vem traremos aí mais uma mensagem para a nossa reflexão semanal. Um beijo carinhoso a todos, até quarta-feira que vem. Tchau.